Oi gente, meu nome é Evelyn Lopes, esse é meu canal Florescer, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Se inscreva no canal se você não é inscrito e se você já viu outros vídeos aí, sempre vá compartilhando, que isso é muito importante para fortalecer esse trabalho e transmitir cada vez mais essa mensagem, ok? Hoje eu vou continuar aquele vídeo que eu tava falando sobre epistemicídio e essa vai ser a parte 2, então se você não assistiu a parte 1, assista e depois você volta aqui, tá bom? Seguindo então, a gente sabe que é um fato que existe a desvalorização de África como possível epicentro de saberes que poderiam aí estar auxiliando na educação da nossa sociedade, bem como a produção de ciência, porque muitas epistemologias negro-africanas elas são negadas do currículo oficial, então ocorre que muitas pessoas não enxergam o mundo e não veem uma possibilidade de enxergar o mundo a partir de um olhar afroperspectivado. E pensando nessa questão epistemológica ocidental, num viés de domínio territorial, esse domínio ele não se deu só por meio das expansões europeias fixadas num caráter territorial africano, mas isso vai muito além, né? Isso compreende também as dimensões simbólicas do território mental das pessoas. E o genocídio, que caracteriza muito dessas expansões europeias que eu comentei, ela se deu também por conta do epistemicídio. E um exemplo disso é o apagamento, né, o epistemicídio de diversos saberes de tradição oral, bem como linguagens e saberes tradicionais ancestrais que foram apagados aí por meio desse genocídio, por meio desse epistemicídio. Você apaga a cultura de um povo todo e acaba assim também desestruturando todo um povo e acarretando todo um processo de genocídio dessa simbologia do mental, como eu estava colocando. E trazendo mais para nossa época atual, esses saberes africanos e afro-brasileiros têm um apagamento garantido, porque, como eu já disse, as epistemologias africanas são invalidadas e também há uma escassez de pessoas pretas em postos de saberes e liderança institucionais. E isso acarreta numa ausência de conteúdo para questões de epistemologias africanas e afro-brasileiras, bem como a falta de elaboração de conhecimentos voltados para as demandas das populações negras. E nisso tudo, a branquitude, enquanto sistema de poder fundado no contrato racial, da qual todos os brancos são beneficiários, pode ser descrita pela absoluta prevalência da brancura em todas as instâncias de poder na sociedade. E o ensino sem o cuidado de abordar a temática racial pode acabar reforçando estereótipos que são cotidianamente postos à comunidade negra e também acabar alimentando cada vez mais um processo genocida. E assim, uma grade escolar eurocêntrica que põe o branco como padrão acaba abaixando a autoestima e o rendimento de alunos pretos. E a Sueli Carneiro, que é uma grande referência não só nos debates sobre epistemicídio, mas sobre as questões raciais no Brasil, ela nos diz que o embranquecimento cultural gera a produção de fracasso e evasão escolar da população negra que lidera esses índices. Eu venho acrescentar que isso não é uma coincidência, isso é projeto de um país que foi fundado estruturalmente pelo racismo, então é projeto manter a população negra num espaço de subdesenvolvimento cultural, social e racial também. E os aparelhos educacionais no Brasil eles têm atuado como fonte de múltiplos processos de aniquilamento da capacidade cognitiva, que é a capacidade de pensar, e aniquilamento da capacidade intelectual, porque muitas pessoas pretas crescem a vida inteira com uma baixa autoestima intelectual e não se veem capazes, não se veem sujeitas de produzir conhecimento. Enfim, essas desigualdades raciais, elas refletem no âmbito educacional e, portanto, existe também uma dificuldade no acesso, tanto quanto na permanência, de brancos e negros nos diferentes níveis de ensino brasileiro. Mas eu também não quero desanimá-los até aqui no vídeo, porque nem só de rasteira vive a população negra. E é importante eu reportar aqui para vocês que desde pós-abolição, seja nessa diáspora brasileira, seja na norte-americana, os movimentos negros eles sempre pautaram essa questão da educação como fundamental. Tanto que na década de 1930, nós tivemos aqui no Brasil a Frente Negra Brasileira, que foi um movimento negro muito importante. Ele foi o primeiro a conseguir implementar uma primeira escola com uma boa estrutura pedagógica voltada para negros e que funcionava em sua sede, né? Sede da entidade da FNB, a Frente Negra Brasileira. Depois da FNB, teve o MNU, que é o Movimento Negro Unificado. Ele teve diversas atuações
reivindicando acesso à educação de qualidade para a população negra. O ano de 1933 ele também foi muito importante, porque a então senadora da época, Benedita da Silva, ela tinha apresentado 2 projetos de lei no que viria a ser hoje as cotas étnico-raciais. Mas isso já em 93, há muito tempo atrás. Assim. E isso é só para vocês terem uma noção que esse debate não é de hoje e nossos passos vêm de longe, né? O que eu quero dizer com isso tudo é que desde muito tempo vem se acumulando diversas questões aí e articulações acerca da educação para a população negra. E em 2003, uma importante lei ela foi aprovada, que é a Lei 10.639 de 2003, que altera o artigo 26A da LDB, que estava vigente desde 1996. Para quem não sabe, a LDB é Lei de Diretrizes e Bases, que basicamente elas organizam as questões educacionais do Brasil, respeitando a Constituição. E a partir de então foi incluída na LDB a obrigatoriedade, lembre-se dessa palavra, obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura africana e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, sejam essas instituições privadas ou públicas. E o conteúdo programático dessa lei, conteúdo programático são as matérias que tem que estar ali, os ensinamentos que tem que ser passados, né? Enfim, esse conteúdo programático ele inclui o estudo da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura brasileira e o negro na formação nacional, e a importância de resgatar a contribuição dos negros na área social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Só disso assim dá pra ver que era pra gente saber sobre a história da África, a contribuição dos negros na formação da sociedade brasileira, saber que existiram diversos movimentos negros aqui no Brasil, mas isso é passado? Não. E além disso, esses conteúdos eles deveriam ser passados no âmbito de todo o currículo escolar. Então não é no sentido de ser algo alegórico ou ser aquela curiosidade dentro de um assunto como muitas vezes é passado na educação, mas no sentido que todas as áreas, todas as matérias têm contribuição do negro e ela tem que ser passada. E especialmente nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. Isso é o que está na lei. Enfim, com o tempo passando, essa lei também ela foi aperfeiçoada e daí em 2008 nós temos a Lei 11.645, que basicamente adiciona a cultura indígena também. Então, além da história e cultura africana e afro-brasileira, nós temos também a cultura e história indígena. Lembrando sempre que isso é num caráter de obrigatoriedade no ensino. Enfim, para finalizar então, nós sabemos que essa lei só vai atingir o retorno esperado quando a sociedade entender e formar um consenso que a narrativa histórica lecionada no Brasil ela nega o passado africano, bem como também o indígena. E nós então só teremos um ensino de qualidade, eu digo qualidade no âmbito mais extenso possível, quando o ensino e a educação se derem no âmbito pluriversal, que não considere somente os conhecimentos e saberes ocidentais como fundamentais. E isso é bom para a gente se questionar qual o sentido de uma educação de qualidade, sendo que ela nega certos conhecimentos. Em que sentido essa qualidade está sendo pautada? Isso é bom para a gente se questionar sempre. E tem um vídeo muito bom aqui, finalizando de verdade, de uma escritora nigeriana chamada Chimamanda, e ela tem um vídeo muito, assim, bem divulgado no YouTube até, que é sobre o perigo de uma história única. E isso pode trazer diversas reflexões, inclusive no sentido educacional. Qual é o sentido de passar uma única história dentro do que a gente considera um humanismo, né? Mas enfim, eu vou deixar vocês pensarem sobre isso. E sempre estejam vendo também a descrição dos vídeos, porque sempre que possível eu coloco alguns conteúdos a mais para vocês se aprofundarem. E a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado desses 2 vídeos sobre epistemicídio, que tenha agregado muita coisa para vocês. E compartilhem, se inscrevam no canal, ok? E muito obrigado por existir, por assistir até aqui, e a gente se vê numa próxima. Valeu!